Olá pessoal, esse é um dos vídeos do Shoujo Café e não é daquela série que eu iniciei, mangás que eu gostaria de ver no Brasil, mas é uma outra série que eu pretendo fazer pequenos vídeos falando de grandes autoras de shoujo mangá. Quando eu terminei aquele primeiro vídeo que eu fiz no Dia Internacional das Mulheres e eu botei no ar, eu pensei, caramba, esqueci da Waki Yamato, né, que eu gostaria de incluir lá falando de Haikara Sangataru ou a Sakiyo Memichi, né, que é a versão dela da Lenda de Gente. Mas aí fui pesquisar para montar um vídeo sobre ela e acabei vendo alguma coisa de Yasuko Aoki e decidi mudar e decidi falar da Yasuko Aoki antes de falar da Waki Yamato, que é uma das autoras que eu pretendo colocar aqui. E falar da Yasuko Aoki, primeiro porque ela tem uma vida bem interessante, uma trajetória bem interessante, e eu nunca tinha lido detalhes maiores sobre a carreira dela, mas também porque é uma autora que eu acredito que, a não ser que aconteça uma grande mudança no mercado editorial brasileiro, ela nunca aparecerá por aqui. A Yasuko Aoki, ela é lembrada, principalmente, no caso fora do Japão, por um mangá que é o Heroica Yori Ai Wokomete, From Heroica with Love, né, que é um dos títulos da série, que é uma série que ela produziu entre 1976 e 2012, falando sobre espionagem e protagonizada por um ladrão internacional que era o inglês Dorian Head Gloria, né, que era um conde inglês, que assim como o Arsène Lupin, ele roubava coisas que tinham grande valor artístico, não necessariamente porque ele precisava do dinheiro, mas porque ele gostava de colecionar coisas bonitas, e num determinado momento o caminho dele acaba cruzando com o Major Klaus Heinz von den Eberbach, um nome bem pomposo, né, que é um agente da OTAN e que naquela primeira história ele tenta prender o Dorian e os dois acabam se cruzando nas situações mais inusitadas, né? O Major sempre a serviço da OTAN, Organização de Tratados do Atlântico Norte. A série surge no momento da Guerra Fria e o Dorian sempre querendo roubar alguma coisa ou simplesmente atrás do Major, porque ele era apaixonado pelo Major e o Major não queria nada com o Dorian. Esse mangá, ele é um mangá muito importante porque ele coloca dentro do shoujo mangá conceitos, né, de política internacional, a questão da Guerra Fria, que não tinham sido vistos antes, e ele é protagonizado por homens adultos. Então, ele é um divisor de águas, e é por isso, né, acredito eu, e por um outro mangá dela também, que a Yasuko Aoki ela faz parte daquele grupo de autoras que revolucionou o shoujo mangá, que é o grupo de 24, Nijunyo Nen Gumi, né? Grupo de 24, do ano 24 da Era Showa, ou como a gente fala em português, grupo de 1948, porque a maioria das autoras nasceram em 1948 ou em 1949. Então, ela faz parte desse grupo, junto com a Keiko Takemiya, Ryoko Ikeda, Hagiomoto e outros. A Yasuko Aoki, ela nasceu em 24 de julho de 1948, então veja aí o ano. Ela é de uma família rica ou bem de vida, né? Uma família que era dona de uma construtora no Japão. Ela é a caçula de uma família grande também, ela tinha 5 irmãs mais velhas e um irmão mais velho. E o pai dela, que dirigia a tal da Companhia da Família, o sonho dele de infância era ser artista, né? Então ele tinha grande interesse por arte. Então, diferentemente de outras autoras que não receberam incentivo familiar, ela foi incentivada a seguir uma carreira artística. Tá? Então, ela vai estrear muito cedo. E eram esses detalhes que eu não tinha. Ela estreou com 15 anos somente em 1963. E ela vai visitar, junto com a irmã mais velha, a sua autora favorita, que era Hideko Mizuno. Quem é Hideko Mizuno? Ela foi assistente do Tezuka, ela foi a única mulher que morou num prédio que o Tezuka
onde moravam artistas associados ao Tezuka, onde o Tezuka tinha o seu estúdio, que era o Tokiwa Sou. E a Hideko Mizuno, ela fez muito sucesso na revista Ribbon, e ela é lembrada aqui no Brasil por um anime que chegou aqui na década de 1980, chamado Honey Honey no Sutekina Buken. Que é um mangá lá do início dos anos 1960. Mas no Japão, além do currículo que ela tem, né, que eu já disse, ela é lembrada porque no final da década de 1960, ela vai fazer um mangá que também é um mangá que é um marco, que é o Fire, né, que é um mangá que trata de sexo, drogas e rock and roll. Então ela é a primeira autora que vai desenhar uma cena de sexo em um shoujo mangá. Então, ela vai estabelecer o que seriam os princípios da estética, né, de como essas cenas vão ser desenhadas daí para diante nas revistas shoujo, porque antes disso, né, normalmente era como no cinema americano. Você sabia que as pessoas iam, que o casal ia fazer alguma coisa, mas apagavam-se as luzes e ninguém via nada, né, como no cinema americano da década de 1940, 1950, 1960. A Hideko Mizuno, ela recebe essa visita da Yasuko Aoki e de uma das irmãs dela em 1960, e ela estimula a Yasuko Aoki a produzir mangá e a participar de concurso. Então ela manda para a Ribbon o seu primeiro mangá em 1962, que é um mangá de ficção científica e fantasia. Esse mangá ele vai ser bem recebido e a revista a convida a publicar uma história no ano seguinte, 63, que é a estreia dela, que é a Sayonara Nanette. Muito bem. Em 64, ela vai ser convidada pela Kodansha, então outra editora, que a Ribbon é da Shueisha, vira um potencial nela para que ela participe de um concurso na Kodansha e que ela possa ali, né, ela não ganha o concurso, ela fica entre os 10 finalistas, mas ela vai trabalhar daí para diante na Kodansha. Ela vai publicar durante 10 anos na revista Shoujo Friend e também na Nakayoshi. E ela se apresentava lá na folha de abertura, nas suas conversas com as leitoras, como a irmã mais velha que estava no colegial, porque ela ainda era uma estudante. E aí é interessante ver, né, que a Yasuko Aoki, ela estreou antes da Machiko Satonaka, que é considerada a precursora, aquela que vai abrir as portas para as mangakas, as mulheres mangakas, né? E por que talvez a Yasuko Aoki não seja identificada como esta autora, né? Porque a Hideko Mizuno, ela está ligada ao Tezuka, né? Que era o modelo dela, né? E se pegamos o traço da Yasuko Aoki na década de 1960, a Yasuko Aoki desenha muito parecido com a Hideko Mizuno, que é uma autora, né, que faz mangá shoujo ao estilo Tezuka, e principalmente usando do humor, né? Então são mangás. Então, na década de 1960, ou Yasuko Aoki estava seguindo a escola da Hideko Mizuno antes de Fire, que é a ruptura dela, né? Que é quando ela se destaca finalmente, ou ela estava fazendo aquele quadrinho shoujo mais tradicional. Então, ela não estava oferecendo nada de realmente novo. E aí também é bom lembrar, quem vai firmar a estética do shoujo mangá, e aí a Machiko Satonaka segue nas pegadas desses dois autores, é a Miyako Maki,
que é uma mangaka, que vai ser a criadora da Licca-chan, do design da Licca-chan, da Barbie japonesa, e nunca vai receber crédito por isso, vai receber dinheiro por causa disso. Ela só é creditada muito depois, muito mais por gente que tá falando, tá vendo? Não pagaram para ela o que ela deveria receber. E o Makoto Takahashi, que são autores que estão bebendo na estética das revistas femininas de contos que vieram antes das revistas em mangá, né, do mangá ter se tornado algo mais preponderante. E aí essas revistas elas se encolhem e você tem os mangakás. Então, assim, a Hideko Mizuno, que é o modelo da Yasuko Aoki, ela está produzindo mangá ao estilo Tezuka, né? E a Yasuko Aoki segue um pouco nos passos dela. Muito bem. Quando é que a Yasuko Aoki ela vai efetivamente ser notada como uma grande autora, né? Ela vai se diferenciar da massa das autoras de shoujo desse momento. É em 1976 quando ela se muda da Kodansha, onde ela fazia mangás mais tradicionais, para Kita Shoten. E aí ela vai publicar nas revistas Princess. Por que plural? Né? Porque você tem, naquela época, a Besatsu Princess, que é onde ela vai começar publicando, a Princess Mensal, que é a que existe até hoje, essa revista, e depois ela passa para a Princess Gold. A família das revistas Princess ainda tem a Petite Princess. Então hoje só sobraram a Princess e a Petite Princess. As outras duas não existem mais. E aí, nessa sua mudança para a revista Princess, ela vai publicar o Ivi no Musukotachi, Os Filhos de Eva, onde ela vai falar, né, de uma tribo, né, que seria a Vinrose, né, de pessoas, de seres humanos, que seriam descendentes de uma costela de Eva. E todas essas pessoas, né, que descenderiam diretamente de Eva teriam o dom artístico ou seriam grandes celebridades da história. Então, tem participação de personagens históricas que ela inclui aí nessa tribo da Rosa. Tem participação do Heroica, né, do Dorian, lá do From Heroica with Love. E também todos os que fariam parte da tribo da Rosa estariam dentro daquela sigla LGBTQ+. Né? Então, ela traz para dentro do mangá a discussão, né, da homossexualidade, da bissexualidade, o que seja, mas não no viés trágico, num viés cômico, autoastral. Né? Os mangás dela, o Heroica é um sujeito totalmente de bem, né, com a vida. E é até bom falar que Heroica é um mangá muito curioso, porque ele começa tendo tudo para dar errado. Então, quando você pega o primeiro volume de Heroica, eu tenho alguns volumes de Heroica em inglês, eu tenho em japonês alguns, mas eu tenho em inglês, eu não leio japonês, porque a CMX, que era o braço de mangá da DC Comics, eles publicaram 15 volumes de Heroica, né, dos 39, e depois a editora, esse braço da editora fechou e eles pararam de publicar. Então, o Heroica, no primeiro volume, ele não é o protagonista do mangá. O protagonista do mangá, seguindo aí os moldes do que era, né, o shonen, o shoujo mangá da época, é um grupo de adolescentes. Então, são 3 adolescentes que têm superpoderes, são tipo os X-Men, e eles estão investigando este ladrão internacional que é o Heroica. E nessa investigação desse ladrão internacional, o Heroica acaba se apaixonando por um dos adolescentes e sequestra o menino, porque ele era muito bonito e ele gosta de colecionar coisas bonitas. E aí o Major aparece na história também. E aí o que ocorre nesse primeiro volume? Aqueles primeiro capítulo com aqueles adolescentes super chatos, que eram chatos mesmo, aqueles adolescentes são eliminados da história e aí sobra o Heroica e o Major. Né? E eles é que vão continuar durante toda a série. E são personagens importantíssimos da Yasuko Aoki, porque a Yasuko Aoki ela vai usar em outros dos seus mangás os ancestrais do Major e do Heroica. Por exemplo, ela em 1991 ela recebe o 20º Prêmio de Excelência da Associação dos Quadrinistas do Japão por um mangá chamado Alcazar ou Ju. Eu tive chance de comprar um volume desse mangá, o 2, em São Paulo, e acabei não comprando.
e me arrependo até hoje, porque esse mangá, que teve 13 volumes, depois tem um Gaiden em 2008, é uma biografia do rei Pedro I de Castela, um dos reis mais importantes aí do reino de Castela medieval. Ele governou entre 1300, ele viveu, na verdade, entre 1334 e 1369, e ele é chamado ou de o cruel ou de o justiceiro. Então depende de quem se refere a ele. Mas ele é colocado como um ancestral do Major. Então ele parece muito com o Major, mas é muito engraçado, porque há descrições do Pedro I de Castela em que ele é descrito como um homem louro, de olhos claros, mas a autora, né, e o Major, apesar de alemão, ele era moreno, ele é colocado como moreno porque inclusive um estereótipo que é vendido sobre os espanhóis. Isso ocorre, por exemplo, quando você representa um rei espanhol ou português, se esquece que essas famílias casavam entre elas. Então, por exemplo, os reis da Península Ibérica, eles casavam com famílias, né, do Sacro Império Romano Germânico, eles casavam com nobres britânicos, nobres franceses. Então, por exemplo, é muito comum representarem a Catarina de Aragão, a primeira esposa do Henrique VIII, sempre como morena, e aí escalam atrizes muito morenas, de pele, inclusive, bem mais, uma tonalidade bem mais escura até do que você normalmente pensaria uma pessoa europeia, e a Catarina de Aragão ela é descrita, né, como tendo olhos claros e sendo ruiva, loura, quase ruiva e de pele muito clara. E você tem pinturas dela, né? Então, a Yasuko Aoi, ela reproduz esse estereótipo a respeito dos espanhóis. Então, Alcazar é considerado, né, o mangá mais premiado dela, mas ela é mais lembrada pelo Heroica. E no caso do Alcazar, o Pedro I ele é ancestral do Major, e o Major ele tem nos seus ancestrais reis, né, da dinastia dos Habsburgo austríacos e reis espanhóis, e aí ela vai fazer, né, um mangá chamado Nanatsu no Umi Nanatsu no Sora, Seven Seas, Seven Skies, é o outro nome dela, dessa obra, ainda na década de 1970, em que ela vai colocar ancestrais, é um mangá de pirata, ancestrais do Major e do Heroica na época da Rainha Elizabeth I. Então, um era um pirata e o outro fazia parte da Esquadra Real. E esse mangá, ele nem fez tanto sucesso, mas a personagem, né, que era ancestral do Major, que é o Tyrion Persimmon, eu resenhei parte desse mangá, não do Nanatsu, mas do que eu vou falar agora, do El Hakon Taka, né, o Falcão, no Shoujo Café. Porque tem scanlations desse mangá, que é o quê? Né? É um spin-off do Nanatsu no Umi, Nanatsu no Sora, que é um spin-off de Heroica, em que o protagonista é o ancestral do Major, que é um vilão. Ele é mau, ele é um sujeito cruel, ele não tem, né, nenhuma gota de ele é capaz de qualquer coisa, né? Ele é um traidor, ele vai se tornar um capitão da Marinha Britânica, mas ele espiona para os espanhóis. E ele se torna um sucesso, uma das personagens mais importantes da Yasuko Aoi. E esses dois mangás, o Seven Seas, Seven Skies e o Falcão, eles serviram de base para uma peça do Teatro Takarazuka de 2008. Continuando, né? Outra obra importante dela é o Z. Z foi um mangá de 79, mangá curto com 2 volumes, que fala de um sujeito que foi discípulo do Major, então um espião. Diferentemente de Heroica, que tem um tom muito cômico, né, que é um mangá de humor, o Z é um mangá de espionagem sério. Então, de novo, né, a Yasuko Aoi, ela vai produzir mangás shoujo que são shoujo, efetivamente, indiscutivelmente, né? Mas que vão incorporar temáticas que não eram comuns no shoujo mangá, vão incorporar discussões que eram estranhas ao shoujo mangá, e ela sempre, a partir de 76, as protagonistas dela são pessoas adultas, ou se começam criança, adolescente, vão passar boa parte do mangá adultos. E ela gosta muito de
Idade Média. Então, talvez, né, quem acompanha o blog sabe, né, a minha especialidade é a Idade Média, e os mangás da Yasuko Aoi, eles são muito legais, né, porque ela busca uma pesquisa e uma fidelidade histórica, ela tem uma preocupação com o desenho das roupas, que é muito grande. Então, ela vai fazer um mangá sobre a Terceira Cruzada. São mangás geralmente curtos, 1 volume, 2 volumes. Ela tem uma produção muito grande, mas ela não tem necessariamente muitas séries longas. Ou quando ela tem séries longas, como ela trabalha de forma episódica, então o que eu estou dizendo? Você pode pegar qualquer volume de Heróica e ler isoladamente, que você vai entender a história. Você pode não saber, né, como é que o Major encontrou o Heróica e vice-versa, mas você pode pegar, sei lá, vou ler o volume 3 ou o volume 4, e você vai entender o mangá. Porque então, ela passou muito tempo sem publicar Heróica, mas ela retomou depois e até o fim da Guerra Fria trouxe transformações para a história, mas não é um problema. Então, assim, ou ela faz mangás que são, a partir de 76, episódicos, ou são séries curtas, raramente, como é o caso do Alcazar, é uma série um pouquinho mais longa. Então ela tem um mangá sobre a Terceira Cruzada, que é do Ricardo Coração de Leão, e a do Saladino, que é chamada de Saladin no Ri, O Dia de Saladino, e os protagonistas são 2 cavaleiros templários e um cavaleiro hospitalário. São os ancestrais aí, de novo, do Heróica, do Major e acho que do Z, né, que aparecem aí. Depois, né, as 2 séries mais recentes dela, e aí são séries mais longas, uma é o Shudoushi Falco, então Monge Falco seria o nome do mangá, que é um mangá com 5 volumes, que foi publicado na revista Princess Gold, se não me engano, só na Princess Gold, ou na Melody também. E esse mangá se passa na Alemanha, que não era Alemanha ainda, no Sacro Império Romano Germânico. O protagonista é um monge cisterciense, e no século XIV. E aí depois ela dá continuidade, ela termina esse mangá, mas ela pega uma personagem que apareceu nesse mangá, que é uma espécie de policial, né, que investiga crimes ocorridos na cidade de Colônia. Então é o Kon Shikei Odo, né? Então o Odo é um policial na cidade de Colônia medieval. E esse mangá, ele está em andamento, ele tem 5 volumes até o momento, mas ele continua sendo publicado. Então ele começou a ser publicado na revista Princess Gold, a revista Princess Gold acabou e ele foi transferido para Mystery Bonita, que é uma revista especializada em mangás de fantasia e ficção científica, então aquele das crianças da baleia, esqueci o nome dele em japonês, sai na Mystery Bonita, mas o que mais sai na Mystery Bonita são mangás de terror, horror e suspense. O mangá, né, de policial, ele se enquadra aí nessa ideia, né, de espionagem não, né, de história de detetive, de suspense, crimes que às vezes são sangrentos, etc. Ela tem também um mangá de 1996, que também é um mangá que se passa na Idade Média, em que ela vai ter como protagonista um agente de turismo. Então é Drachen no Kishi, os Cavaleiros de Drachen. Drachen é o nome da cidade. Também na Alemanha, em que o sujeito é um agente de turismo, ele começa a investigar o passado da cidade, e ele descobre, né, que as raízes dessa cidade estão lá 800 anos no passado, então no século XII, é um mangá do século XX, e que as origens daquela cidade, que estão, né, com 2 cavaleiros que voltaram das cruzadas, se não me engano, não era bem o que os livros de história registravam, que o início daquela cidade era muito mais complicado do que os livros queriam mostrar, e por isso tinha ficado escondido. Então, mangá com preocupação de investigação histórica. Se a Ryoko Ikeda, né, ela é muito lembrada por ter aumentado o turismo de japoneses a Paris, a Viena, né, ela foi condecorada pelo governo francês, a Yasuko Aoi, ela vai, né, ajudar o turismo na Alemanha. Então, a cidade de Eberbach, que seria a cidade natal do Major, conferiu uma comenda a ela. Houve matéria sobre mangás da Yasuko Aoi em revistas que
alemães que falavam da Guerra Fria, mostrando, né, a representação da Guerra Fria, e principalmente porque o Major tinha nascido na Alemanha Ocidental, de como, né, você vai representar a Guerra Fria, a Alemanha Ocidental, dentro dos quadrinhos. Então, ela é muito importante, né, por conta disso. Ela vai publicar, né, publicações comemorativas de Heróica. Então, em 2012, ela vai publicar o Heróica Yori o Komete 35, né? Ai, como é que se fala isso em japonês? Não sei. Shunen Memorial Book, que é um volume em 2012. Então, o que é um memorial book, né? Um livro com entrevistas, com ilustrações e às vezes com uma história especial. E ela vai publicar um spin-off, né, também, né, um especial só com o Major em 2013. Tem scanlations de Heróica de volumes bem avançados, porque o que o pessoal notou, e notou muito bem? Aquilo que eu falei, é um mangá episódico. Então, sei lá, eu achei legal a história do volume 36, eu vou lá e traduzo o volume 36. Eu não preciso me preocupar com uma sequência, não é um novelão com uma história encadeada. Então, por exemplo, acho que o volume 4 de Heróica ele se passa na Revolução Islâmica no Irã. Eu gosto bastante desse volume, né, porque ele vai delimitar lá alguns traços da personalidade do Heróica. Que ele chega, né, o Major está lá na Revolução Islâmica como um agente da OTAN vendo o que está acontecendo. E o Heróica vai lá roubar alguma coisa e ele encontra e aí a representação, né, a representação do Oriente aos olhos de uma japonesa da década de 1970. Então ele é recebido lá por um sujeito que tem um harém de garotinhos, de meninos mesmo, de crianças, os mais velhos devem ter 12 anos. E aí aquele sujeito, sabendo que o Heróica é homossexual, oferece os seus meninos para o Heróica. E o Heróica prontamente fala que ele não quer, que ele não se interessa por crianças, que o negócio dele é com homens adultos. Então, acho que é bem interessante, né, porque não é uma discussão muito comum nos mangás daquela época. E até hoje a gente tem, né, mangás femininos, BL, que vão explorar essa relação entre homens mais velhos e meninos. Não, a Yasuko Aoi que ela logo coloca o seu Heróica numa outra prateleira, né? É outro tipo de coisa, ele não é pedófilo, ele não tem. Até o adolescente pelo qual ele se interessa lá no primeiro ano era um garoto que já tinha seus 17, 18 anos, né? Então, Heróica não curte essas coisas. Uma outra questão, antes de terminar, não sei nem quanto tempo ficou esse vídeo. O visual do Heróica ele foi inspirado no vocalista Eric Plant do Led Zeppelin, né? Eu sou zero à esquerda em música, eu conheço Led Zeppelin, devo conhecer músicas do Led Zeppelin, mas se você me perguntar qual é uma delas ou quem é quem, eu não sei. Aí fui lá, joguei a foto e você tem, né, ele tem o cabelo que vai inspirar a Yasuko Aoki. Na década de 1970 ele tinha um cabelo muito maior, e aí você vê também, né, que o cabelo dele vai diminuindo de volume, e o cabelo do Heróica também vai, né, o permanente dele vai mudando, ele vai se tornando, vai ficando um cabelo mais domado, por assim dizer, do que a cabeleira que ele usava nos anos 70. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pretendo fazer outros. Provavelmente a segunda, né, a autora vai ser o Aki Yamato, mas eu decidi começar com a Yasuko Aoki, que tem uma carreira enorme, muito longa, mais longa do que a das suas outras colegas do grupo de 24, e que entrou para esse grupo exatamente porque lá nos meados dos anos 70, ela decidiu mudar o seu estilo, ela decidiu fazer coisas diferentes. E permitiram que ela fizesse coisas diferentes. É importante ser isso. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Outro aspecto interessante da Yasuko Aoki é que ela, como outras autoras da Nakayoshi nos anos 1970, não deveria acontecer só na Nakayoshi, desenhou roteiros de outras autoras, acho que até 1975, como eu falei, 1976 é um marco na obra dela, e é um marco também porque ela modificou bastante o seu traço. Pegar obras da Yasuko Aoki do início da sua carreira até início da década de 1970 e observar a Aoika e o que ela vai fazer a partir de meados dos anos 1970 é um choque. Eu realmente não reconheci a primeira vez que eu vi a arte dela no início de carreira.
para mim foi uma experiência muito diferente. Falei assim, é a mesma autora? Sim, é a mesma autora. Para a gente ver o quanto ela é competente, ela conseguiu evoluir no seu trabalho como desenhista.